Bom dia, terceiro ano, foco no Enem, foco na vida, fé no homem, fé no que virá, e nós vamos nos superar, né? Nós somos muito, nós somos mais, acredito em vocês, acredito na disciplina de estudo de vocês. E na semana passada nós falamos de verbo, né? Lembra lá? Verbo, parte 1, e hoje nós vamos trabalhar os termos essenciais da oração, mas por que termos essenciais é a parte 2 do verbo? Por questão bem simples, questão até de nomenclatura óbvia, né? Porque a oração é a parte da frase que se estrutura a partir do verbo. Não existe análise sintática sem pensar em verbo. Então, toda a estrutura, todo o pensamento, toda a organização da frase, ela gira em torno do verbo. E aí, quando a gente fala de termos essenciais da oração, né, e a gente, lógico, depois a gente vai pensar nos tipos de verbo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, mas os termos essenciais da oração nós temos dois, que são o sujeito e o predicado. Aí vale aquela dica de sempre, que eu mesma já dei para vocês, quando nós trabalhamos no ensino fundamental, depois trabalhamos juntos no primeiro ano, no segundo ano, nós estamos aí há 5 anos juntos, né? Que delícia, que bom que estamos juntos nesse tempo todo. Então, vocês já conhecem essa minha fala, nós estamos revisitando lugares que nós conhecemos juntos, que visitamos juntos, né? E eu acho isso essencial, por isso a gente tem essa tranquilidade de falar com vocês, que vocês já conhecem esse lugar da oração. Então, o sujeito, né, que quando a gente fala de termos da oração, sujeito e predicado, eu sempre coloco uma pergunta, quem ou que antes do verbo para achar o meu sujeito? Tirou o sujeito, sobrou quem? O predicado, que pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. E aí, vamos lembrar, quando eu penso em sujeito, eu estou falando de quê? Do termo que pratica a ação, que sofre a ação, ou que afirma algo sobre ele, simplesmente assim. E o predicado? Tirando o sujeito, que eu perguntei quem ou o quê, lembra do macete? Sobra o verbo e os seus complementos. Lógico, pode aparecer também acessórios, como os adjuntos adverbiais, as locuções adverbiais, as orações adverbiais. Aí a dica é sempre, quero achar o meu sujeito, vou perguntar quem ou o que antes do verbo. Cuidado com o lugar onde você coloca a pergunta, porque se você coloca depois, você vai achar o objeto direto ou objeto indireto. Aí vamos ver alguns exemplos aqui, só para a gente praticar. O país enfrenta nova crise política, né? Infelizmente. Né, tá tendo umas tretas aí no governo, né, eles estão batendo cabeça, mas a gente torce para que tudo dê certo. Né, a gente precisa de um povo que acredite que o país vai dar certo, que as coisas vão dar certo, e torcer para que as coisas estejam certas, que elas aconteçam de maneira certa, e principalmente agir para que elas aconteçam de maneira certa. Então, olha, o país enfrenta nova crise política. Qual que é o nosso verbo? Enfrenta, vem do verbo enfrentar. Quem que enfrenta a nova crise? O país. Então, o meu país é o meu sujeito. O que sobrou aí, enfrenta nova crise política, é o predicado. Aí, nesse caso, meu sujeito, eu tenho um núcleo só, como a gente vai ver para frente, sujeito determinado simples. Mulheres e crianças eram exploradas nas fábricas. Lembram aí, vocês estudaram, né? A Revolução Industrial. Tenho certeza que estudaram com o Guilherme, é um monstro, sabe tudo de história mais um pouco, com a Camila, que sabe tudo mais um pouco de filosofia e de história. Ah, também estudaram com o Lucas, né, lá no ensino fundamental, meu grande parceiro, amor da vida. Né? Então, mulheres e crianças eram exploradas nas fábricas, né, lá na Revolução Industrial. Será que não são? Né? A gente sabe que, infelizmente, ainda tem tanta fábrica clandestina, né, ainda existem. Infelizmente, ainda existe no mundo e aqui no nosso país, né, trabalho escravo. Quem que eram explorados nas fábricas? Mulheres e crianças. Ó, perguntei quem ou o que, foi para o verbo. Aí o verbo me deu em resposta, mulheres e crianças. Então, meu sujeito, representado aí por 2 núcleos distintos, né, sujeito determinado composto, certo? Tirou o sujeito, que sobrou foi o predicado. Acreditei na reforma tributária. Estou acreditando até hoje, estou esperando sentada. Quem que acreditou? Eu. O eu está aí na frase? Não, mas o verbo me conta quem é o sujeito. Né? Então, a desinência verbal, a terminação verbal me conta quem é o sujeito. Portanto, eu vou ter aí um sujeito também determinado, só que implícito. Desculpa. E a minha frase inteira, já que não tem o sujeito expresso na frase, a minha frase inteira vai ser o meu predicado.
Bora seguir aqui para alguns detalhes. Quando a gente fala quais são os tipos de sujeito que existem na língua, existem 3 tipos de sujeito. O meu sujeito ele pode ser determinado, e aí eu vou entender que ele é chamado determinado porque eu sou capaz de identificá-lo, eu sou capaz de reconhecer, eu sei quem é o meu sujeito. Por isso que ele é chamado de sujeito determinado. Aí ele pode ser simples, composto ou implícito. Ou desinencial, ou oculto, como queiram dizer. Posso ainda ter, então já falei que meu sujeito pode ser determinado, e aí ele se divide em simples, composto e implícito. Ele pode ser indeterminado. Eu sei que existe um sujeito, mas eu não sei identificar quem é esse sujeito na frase. E o sujeito inexistente, que é muito comum a gente chamar de oração sem sujeito. Há circunstâncias em que não há necessidade de um termo que represente o sujeito. Correto? Aí agora nós vamos ver cada um desses tipos de sujeito separadamente, detalhadamente. Correto? Confirme? Segue baile? Então, olha, sujeito determinado é o sujeito que eu sou capaz de identificar na frase. Eu posso identificar, eu posso até reconhecê-lo na frase. Aí ele pode ser simples. Como que eu sei que ele é simples? Quando ele apresenta um núcleo. E aí a gente não pode confundir singular com plural. Não é porque a palavra está no plural que o meu sujeito é composto, não. Então, eu entendo o sujeito determinado quando eu tenho apenas um núcleo, seja ele no singular ou no plural. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente brincar com isso aí? O grupo está preparado para o Enem. Não sei os outros, mas vocês aí do terceiro ano do ensino médio, colégio ângulo, eu tenho certeza que estão preparados. Até que nós estamos firmes, estamos juntos. Então, quem está preparado para o Enem? O grupo. Então, eu tenho sujeito determinado, simples. Sujeito determinado porque eu sei em quem ele é, e é simples porque tem um núcleo. Os testes aconteceram na última sexta. Mandei já no aplicativo a correção, né, desses testes. Se tiver dúvidas, já sabem que podem recorrer a mim. Então, os testes aconteceram. Então, testes simulados, né, que nós temos para hoje, aconteceram. Quem que aconteceu na última sexta? Os testes. Então, eu tenho um termo que, embora esteja no plural, eu tenho apenas um núcleo. Portanto, o sujeito determinado, simples. Leram os alunos a obra indicada para a FUVEST. Olha que interessante. Coloquei a ordem inversa aí, e geralmente quando a gente olha na gramática, está sempre assim, sujeito, verbo, complemento, mais bonitinho. Fica super fácil de identificar o sujeito. Mas, nós temos que lembrar que na língua portuguesa, a ordem inversa é permitida, assim como em outras línguas. Por isso, eu tenho que estar sempre aí, ó, na captura, na cola do verbo. Então, quem que leu a obra indicada para a FUVEST? Nós temos que ficar atento ao calendário aí. Quem que leu? Os alunos. Então, os alunos é o meu sujeito determinado simples. Está no plural, mas é simples. Correto? Tranquilo como um grilo? Coloquei também essa frase aqui. Alguém recebeu, alguém recebe, está escrito aí, ó. Alguém recebeu, na verdade, corrijam aí para mim, o resultado da redação? Geralmente o pessoal me pergunta assim, querido, mas alguém não é um pronome indefinido? Então ele deveria ser um sujeito indeterminado. Não. Muito cuidado com essa pegadinha aí. O alguém é uma palavra que na frase representa o sujeito. Então eu sou capaz de marcá-lo, sou capaz de identificá-lo. Então ele também, apesar de ter o sentido vago, ele é um sujeito determinado, simples. Tranquilo como um grilo, manso como um ganso, elegante como um elefante? Então bora para o composto. O composto, como a própria palavra diz, tem 2 ou mais núcleos. Então, nós temos aqui, os pais dos alunos compareceram à festa junina. E lembrando que ele vai ser composto porque eu tenho 2 núcleos diferentes fazendo a mesma ação. Se eu tivesse colocado o pai veio e a mãe não veio, aí seriam 2 ações diferentes. Aí não é sujeito composto, teria 2 sujeitos simples. Aqui eu tenho, os pais e os alunos compareceram. Quem compareceu? Os pais e os alunos. E a nossa festa junina é top, né, gente? Os testes e simulados aconteceram na última sexta. O que aconteceu na última sexta? Os testes e os simulados. Os 2 aconteceram ao mesmo tempo. Estão dizendo respeito à mesma ação verbal. Correto? Leram os alunos e a professora a obra indicada para a FUVEST. Lógico, nesse ano nós temos responsabilidade em literatura, hein? É muita coisa para ler. Então, e a gente já sabe da lista que ela foi publicada no ano passado. Então, a gente tem que saber e tem que ficar atento a isso. Né? A FUVEST, a Unicamp, elas publicam aí por um triênio, então nós já sabemos o que temos que ler. Então, quem que leu? Os alunos e a professora. Correto? Então, sujeito determinado, composto. José e Ana receberam o resultado da redação? Ó, quem que recebeu? O José e a Ana, 2 sujeitos diferentes
praticando a mesma ação. Tranquilo? Bora para o sujeito determinado também implícito. É aquele, gente, que eu não posso ir lá e grifar na frase, não. Eu não posso grifar na frase, mas eu sei quem ele é. Eu sou capaz de reconhecê-lo. Reconhecê-lo onde? Na desinência verbal. Então, nós vimos semana passada sobre desinência verbal, quando nós citamos o verbo. Então, eu sou capaz de reconhecê-lo na desinência, na terminação verbal. Quais são os outros nomes que esse sujeito determinado implícito pode receber? Oculto, desinencial, elíptico. A língua portuguesa tem essa palhaçada, tem essa trairagem. Fica mudando de nome, de acordo com a linguística, vai variando de nome. Então, exemplo. Visitei Tiradentes no carnaval. Adoro, amo essa cidade. Para mim, é a cidade perfeita para carnaval. A melhor cidade do planeta para carnaval. Então, olha, visitei. Quem visitou? Só pode ser eu. Então, meu sujeito ele é determinado que só pode ser eu. E ele é implícito porque quem me dedurou, quem me contou foi o verbo. Certinho? Caminhamos por horas em Inhotim, né? Um dos maiores museus a céu aberto. Que maravilha, né? Que coisa fantástica. Então, quem caminhou? Nós. Nós na escola já fomos várias vezes lá, né? Então, nós, sujeito determinado, implícito, ou seja, eu sou capaz de reconhecê-lo na terminação verbal. Fizeste a inscrição para o Enem? Fez? Aguardando? Quem fizeste só pode ser tu. Então, perceberam? Visitei, caminhamos, fizeste. Embora o termo não esteja expresso na frase, eu sou capaz de reconhecê-lo através do verbo. Por isso que ele é determinado. Embora implícito, subentendido, mas eu sou capaz de reconhecê-lo. Certinho? Beleza? E o sujeito indeterminado, ou seja, é aquele sujeito que eu sei que existe. Eu sei que existe algum responsável por aquela ação, mas eu não sei qual é esse sujeito. Eu não sou capaz de identificá-lo. Aí, para isso, nós temos duas condições básicas, duas circunstâncias. A primeira, quando o meu verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso, lógico que às vezes acontece do sujeito estar expresso lá na oração anterior, na frase anterior, né? Então, um exemplo, criticaram a ação do governo italiano, demorou para tomar atitude. Então, quem criticou? Aí alguém pode falar assim para mim, China, foram eles. Mas aí também cabem elas. Cabem eles e cabem elas. Então, ou seja, diferente do visitei, que só pode ser eu, do caminhamos, que só pode ser nós, do fizeste, que só pode ser tu, criticar pode ser eles, podem ser elas, podem ser eles e elas. Então, perceberam? A resposta fica aberta. Então, aí eu vou classificá-lo como sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso. Correto? Tranquilo? Tem mais alguma maneira de ter sujeito indeterminado? Tem, eu falei que são duas, né? Tem uma outra maneira, quando eu tenho verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo, lembrando, verbo transitivo indireto, quem precisa, precisa de, quem necessita, necessita de, ou verbo intransitivo, morreu, mudou, viajou, então o verbo não pede complemento. Aí uma dica importante, cuidado com esse se. O se na língua portuguesa ele tem várias possibilidades de classificação. Ele pode ser condicional. Olha, se eu vier, conjunção condicional. Vende-se, sapato, verbo transitivo direto, mais o se. Aí nós estamos na voz passiva, sintética, sapato é vendido. Né? Aqui nesse caso, quando ele acompanhar o verbo transitivo indireto ou intransitivo, esse se vai ser sempre chamado de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, eu não sei quem é o sujeito. E aí, nesse caso, a frase só fica no singular, tá, pessoal? Diferente lá da terceira pessoa do plural, aqui só fica no singular. Então, dois exemplos. Necessita-se de ações pontuais, específicas na educação. Então, quem necessita, necessita de verbo transitivo indireto. Está acompanhado do se e ainda está no singular, sujeito indeterminado. Quem que necessita? Não sei, não quer saber, tem raiva quem sabe. Né? Morre-se de fome, infelizmente, né, gente? Morre-se de fome em muitos lugares no mundo. Então, o verbo morrer é um verbo intransitivo. O se vai ser chamado de índice de determinação do sujeito. E o verbo, infelizmente, aí vai ficar só no singular. Né? Infelizmente, essa situação, essa frase aí, né? Morre-se muita gente de fome. Infelizmente, porque tem... E aí é um paradoxo, né? Que se tem alguém morrendo de fome é porque alguém está desperdiçando. Depois nós temos
o sujeito inexistente ou a oração sem sujeito. É importante que a gente entenda que ele é chamado de sujeito inexistente ou oração sem sujeito, porque ele não requer, ele não exige um termo que exerça o papel de sujeito. A frase tem sentido pleno, por isso não há necessidade. Na maioria das vezes, excetuando o verbo ser, né, que concorda com o predicativo, na maioria das vezes, esse sujeito inexistente, oração sem sujeito, vem no singular. Até porque são verbos impessoais. E como tal, tendem a ficar no singular. Correto? Aí quais as condições? Existem algumas condições. Eu coloquei A duas vezes aí, ó. É A e B. Então, ó, primeira situação. O verbo haver, significando existir, realizar, ocorrer. Então, olha, nunca houve tantos interessados em ciência. Então, nunca há, nunca houve, nunca haveria, nunca haverá. Então, não interessa. Pode flexionar no tempo, presente, passado, futuro. Mas o verbo só fica no singular. Se eu fosse trocar por existir, aí sim, nunca existiram tantos interessados. Correto? Então, o verbo haver, significando existir, sempre no singular, uma relação até de concordância. Se eu trocar pelo verbo existir, o verbo existir é um verbo pessoal e ele vai flexionar de acordo com o sujeito. Correto? O verbo haver e o verbo fazer também, na indicação de tempo, ele também vai dar essa noção para a gente de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Tá? E aí o meu verbo também sempre no singular. Então, faz décadas que lemos o Príncipe Maquiavel. Então é importante a gente entender, né, essa linha aí de filosofia. Né? E havia meses estávamos naquela cidade. Então, olha, o haver e o fazer estão no singular, indicando tempo, mas no singular. Por quê? Porque estão criando oração sem sujeito. Tranquilo como um grilo? Depois nós temos também outro exemplo que, gente, a pessoa está com problema mental. Coloquei tudo letra A. Então seria letra A, B, C e D. Na hora de digitar eu coloquei A e A. Tá vendo? Problema de cabeça. A gente vai ficando assim. Né? Nós temos verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, ventar, chover, relampejar, trovejar. Correto? Então, toda vez que eu tenho verbos que indicam fenômeno da natureza, eu tenho oração sem sujeito. E esses verbos ficam no singular. Choveu, ventou, trovejou, relampejou, sempre no singular. Lógico que nós temos que ficar atento que às vezes acontece de o verbo, que normalmente é um verbo que indica o fenômeno da natureza, estar sendo utilizado no sentido conotativo, no sentido figurado. Por exemplo, choveram reclamações. Aí, nesse caso, ele perde o caráter de fenômeno da natureza e vira um verbo de ação normal. Aí vai flexionar singular e plural de acordo com o sujeito. Também temos o verbo ser e estar indicando horas ou datas. Né? E aí, como é o verbo ser, o danado sempre pula corninho. O que acontece? Nesse caso, ele vai concordar com o predicativo. Então, é 1 hora, são 2 horas. São 28 de abril. Hoje, né, 28 de abril, hoje é aniversário do meu irmão. Coloquei aí para não esquecer. Né? Bacana, o Emerson. Grande parceiro, parceiro de uma vida inteira. É bom demais ter irmão, né, gente? Adoro meus irmãos. Então, só para a gente entender, se são verbos de verbo ser, indicando horas ou data, ele vai flexionar de acordo com o predicativo. Tá? Ele não tem sujeito, continua com oração sem sujeito, mas ele flexiona concordando com o predicativo. Até aqui, tranquilo como um grilo. Aí nós temos um praticando para vocês. Aí lembrem-se sempre, a gente coloca uma sequência de exercícios, uma tarefa para casa para vocês praticarem. Logo depois a gente coloca o gabarito. Façam primeiro com seriedade o exercício, para depois conferir no gabarito. Qualquer dúvida é só me chamar. Grande beijo e sucesso a todos.